Fala, minha gente! Começando mais um Entre Família por aqui na sua tarde. É quinta-feira, hein? Prazer ter a sua companhia junto com a gente. E aí, friozinho, chuva, calor, como é que tá na sua região? Ó, deixa eu só dizer que a gente chegou para te fazer companhia e alegrar ainda mais sua tarde, independente de como esteja. Mas afinal, a gente quem? Cadê o resto do povo? Cadê o resto da turma? Eles estão por aqui, só está uma integrante faltando. Não é, pastor Aleixo? É isso aí, hoje a preceptora não está aqui, a Madre Superiora, então os coleguinhas ficaram separados para evitar uma certa confusão. E se você achou que ia ser só o Abinal, tipo o programa esportivo da TV, não, nós estamos aqui, boa tarde para você. Né, Josi, que trouxe mais progesterona para essa tarde? Isso aí, para alegrar um pouquinho mais o programa. Brincadeira. Boa tarde a você aí de casa, boa tarde para vocês também. Pode. É importante, quinta-feira, né, tem que ter um clima com uma presença feminina no estúdio, não é mesmo? E aquele perfume diferente, né? Porque eu não passei, mas tudo bem. Que bom que sentiu mesmo assim. Assim que a Darlene chegar, eu vou falar para ela que você a substituiu hoje, só pra gente ver como que tá o coração de vocês. Ai. Você senta aqui nessa poltrona aí, ó. E até o programa de hoje vai falar sobre um tema. Será que foi por isso que a Darlene correu? Será que é por isso que a Darlene fugiu? Vamos falar sobre finalzinho da vida. Não porque tá ficando velho e tal. Mas um momento que muita gente acaba não pensando, ou quando se ouve falar, não, parece que tá chamando a morte, falar em plano funeral. Vocês têm aí o seu plano funeral? Já fez ou já pensou em fazer? Tem gente que, tem algumas famílias que rola até briga. Não, que isso, vai fazer isso, parece estar chamando a morte. Já ouviu falar disso, pastor Aleixo? Já ouvi falar disso, já acompanhei já no meu trabalho muitas confusões. E olha, tenho histórias ruins para te contar de gente que não se preparou para o momento que a palavra triste, é difícil, mas é real, para o momento inevitável. Para muitas vezes a morte faz parte do processo e se preparar para ela é algo importante para diminuir sofrimentos, mas tem preparos por aí e são boas ofertas, a gente vai discutir sobre isso, sobre o que é uma previdência funerária. Pois é, e os direitos que se pode ter sobre isso também, é bom estar informado. E os gastos? Gente, se você não parou para analisar os gastos que geram num momento como esse, fica ligado que você vai entender mais ou menos. E para tirar dúvidas sobre direito do consumidor e tudo mais, por aqui com a gente, Dori, o senhor Dori que de vez em quando está com a gente, ele que é especialista em direito do consumidor, advogado, vai tirar dúvidas e esclarecer muito sobre esse assunto. Mas tem notícias também, não tem, Jô? Tem notícia, viu, gente? Hoje vamos falar sobre uma nova proibição do Instagram, também um nascimento em dose dupla e raro e um convite todo especial para você aí de casa. Mas você sabe, os detalhes eu não dou agora, eu dou só no nosso Momento Mais Info. Então tá bom, viu? Daqui a pouco fiquei curioso já para saber sobre esse nascimento. Eu soube mais ou menos ali o que é, fiquei curioso, quero saber mais, viu? Vamos para aquele intervalo então, pastor Aleixo? Bora pro intervalo, são 30 segundinhos, não sai daí, só se ajeita e a gente já conversa. Pois bem, minha gente, estamos de volta já, Entre Família, prazer ter a sua companhia por aqui, ao vivaço, hein? São 2h34. Assunto de hoje é um assunto que muita gente fala, não gosto de falar sobre isso, de falar sobre a morte e tal, ou mesmo de fazer um plano funerário. Você sabe quanto está custando mais ou menos hoje? Vamos colocar aqui, né? Quando algum ente querido, quando alguém morre e não tem um plano funerário e precisa correr atrás para resolver algumas questões aí como o velório, funerária, quem sabe um jazigo ou, enfim, o local ali onde vai ser o enterro da pessoa. Depende da região do Brasil, de 5 a 15 mil reais. Você teria esse dinheiro em caixa ou não? Pois é, se tem um plano funerário já vai amenizar muita coisa, mas tem gente que não gosta de falar nisso. Prefere talvez passar alguns perrengues ali nessa hora, além de todo o sofrimento emocional que envolve, mas vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no Entre Família. E tem perguntinha do dia, hein, pastor Aleixo? Sabe o que quando você estava falando, eu estava pensando o seguinte, tá tudo bem também você não ser muito familiarizado com morte, ela não é mesmo uma companhia legal, não é um assunto interessante, embora, conforme eu disse, seja algo que nós, enquanto seres humanos, vivendo em um mundo caído, mal, cheio de mortes, a gente precisa se preparar. Então esse assunto ele está dentro de um outro, que é grande, o quanto você é previdente, no sentido do quanto você tem uma estrutura de pensamento, de planejamento, que prepara-se para eventos futuros. E quando a gente se prepara para eventos futuros,
esse aí está no meio. Você tem um plano funerário? Você já teve alguma experiência com isso? Compartilha com a gente a sua experiência. Como é que tem sido essa sua relação? Se você já tem, como foi quando foi atendido, se não foi, muito bom que não tenha sido. Se você tem essa experiência para compartilhar com a gente, 12 983 15 0249. Manda para a gente sua pergunta aí, se você quiser, aponta o seu celular no QR Code que está aparecendo para você, que vai direto para o nosso WhatsApp e para lá, de lá, você manda também sua pergunta. E tem mais info aqui, né? Boa. Tá sentada hoje, tá numa folga? Hoje eu tô numa folga, que só. Aproveitando a companhia de vocês, a companhia do pessoal lá de casa também, né? Mas olha só, você deve ter se perguntado, Jô, que nascimento é esse, Jô? Em dose dupla e raro? Que história é essa de proibição do Instagram? Vou te contar depois da vinheta, tá bom? A partir desta semana, menores de 16 anos estarão proibidos de fazer transmissões ao vivo no Instagram. De acordo com a Meta, quem quiser fazer lives precisará da autorização dos pais ou responsáveis. Além disso, os menores não poderão desativar o recurso que desfoca a imagem com suspeita de nudez nas mensagens diretas, a menos que haja autorização dos pais. Esses controles fazem parte da conta de adolescente, no caso, um recurso lançado no ano passado, até conversamos aqui no Mais Info sobre isso, que permite aos pais acompanhar como os filhos utilizam a rede social e até limitar o acesso a determinados conteúdos. Por enquanto, essas medidas estão sendo aplicadas apenas no Instagram, mas em breve também estarão disponíveis no Facebook. Na terça-feira, a gente até falou sobre um tema parecido aqui no Mais Info, a importância dos pais ficarem atentos ao que os filhos estão fazendo ou recebendo no celular. E essa notícia só reforça o quanto é essencial que os pais estejam presentes, conscientes e responsáveis no acompanhamento da vida dos filhos, especialmente aí, né, no ambiente digital. Importante, vai saber o que está recebendo, o que está fazendo, que live é essa. Eu creio que a gente precisa pontuar sempre algumas questões que parece que ficaram naturalizadas, mas elas escondem uma outra discussão. Primeiro, que quando a gente fala dessas redes sociais, a rede social é um ambiente privado. É diferente de uma televisão, que o canal, que o sinal, ela é de uma concessão pública que o Estado dá. Você está indo dentro do Instagram, o Instagram você está tendo um relacionamento com uma empresa logo de cara lá dentro. Então não é uma praça pública. Ela é. Portanto, a gente fala dos pais, dos cuidados dos pais, e a gente precisa falar sempre. Mas também há que se ter, da parte dos pais, um tipo de posicionamento para que nossos filhos não sejam tão abordados por uma instituição tão grande. Então você está cuidando do seu filho, mas alguém precisa cuidar do Instagram também. É verdade. Porque ele sabe tudo sobre mim, mas não sabe se o menino tem 16 anos e está fazendo uma live. Pois é. E o interessante é que, não sei se isso seria liberdade demais que muitos pais acabam dando, que chega ao ponto de o governo ter que tirar os celulares da escola, uma rede social ter que proibir a entrada ali de pessoas menores de 16 anos, porque talvez os pais não estão tendo essa noção do perigo que é também, dos riscos e até mesmo o conteúdo que esses menores acabam expondo ali. Então é interessante esse ponto onde a gente vê que muitos pais estão sendo negligentes quanto a essa liberdade total aí dentro de uma empresa, Exatamente. como o pastor bem colocou. E, ao mesmo tempo, o pai também não pode delegar a censura, essa palavra é carregada de muita coisa, mas esse controle sobre a atividade dos filhos para o Estado. Sim. Então, quem faz a censura na minha casa sou eu. Não é ninguém que diz qual é a hora de ligar ou desligar a televisão, o que você usa e o que não usa. O pai tem que assumir sua posição e também há que se ter um tipo de regulamentação e uma pressão para que os nossos filhos não sejam assaltados com tanta liberdade
por um monstro de uma corporação que tem outros interesses que não sejam da família. E antes até falava, né? Olha, tá quietinho demais, tá fazendo arte. E agora, tá quietinho demais o celular, que acesso que tá tendo? Um clique, quanto conteúdo não consegue, né? É bom ficar de olho. Seguindo aqui, quero te contar sobre um nascimento raro e em dose dupla. Gêmeas siamesas unidas pelo abdômen nasceram ontem em Manaus em um parto considerado raro. Esse foi o primeiro caso do tipo registrado na unidade nos últimos 20 anos. As bebês nasceram com 2 quilos, a mamãe passa bem e segue em observação médica. De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, elas devem passar por uma avaliação cirúrgica para definir as condições ideais para a separação. Desde novembro, a mãe, Elisandra, já realizava o pré-natal de risco em Manaus. Segundo ela, o acolhimento da equipe médica foi essencial para que se sentisse segura em um momento tão delicado como esse. Que tudo dê certo nesse processo tão desafiador e cheio de esperança também, né? Um nascimento desse. Legal, muito bom. Agora, Ju, que história de convite é esse que você falou? Pois é, eu tenho um convite todo especial para você de casa. Durante todo o mês de março, você acompanhou o nosso chamado, o convite para se tornar anjo da esperança e ajudar na chegada da Rádio Novo Tempo à cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. E olha, no último final de semana, a caravana Novo Tempo esteve por lá para celebrar essa conquista tão especial. A rádio já está no ar desde o dia 1º de abril. Bacana, né? E pensa num momento emocionante. A caravana percorreu várias regiões do estado e reuniu milhares de pessoas numa programação inesquecível. Mas, Jô, você falou, e o convite? Pois bem, hoje às 9 horas da noite, você vai poder assistir como foram esses momentos tão marcantes, tanto para a Rede Novo Tempo, quanto para os cariocas. E para te dar um gostinho de quero mais, olha só esse trechinho comigo. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Um verdadeiro cartão postal conhecido mundialmente por suas belezas naturais. 13 milhões de pessoas. Esse é o potencial da audiência da Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. A nossa voz vai alcançar a Baía de Guanabara e se estender até outras cidades da região metropolitana. Chegou um novo tempo no Rio de Janeiro! Vamos celebrar! Que alegria! Ao final de cada caravana, eu volto para casa com o sentimento de dever cumprido. E com a caravana do Rio de Janeiro não foi diferente. Estou voltando com o coração repleto de alegria, porque sei que, mais uma vez, nos deixamos ser usados como instrumentos de Deus para que sonhos como esse, de expandir o sinal da Rádio Novo Tempo, fossem realizados. E com isso, cada vez mais, a Novo Tempo vai continuar anunciando, por meio da TV, internet e rádio, que logo é chegada a hora de olhar face a face para o Redentor, que está voltando em grande glória e logo vai nos buscar. É a esperança que Ele mesmo anunciou: eis que venho sem demora.
maravilhoso, né? Hoje, às 9 horas da noite, no programa Anjos da Esperança. Se eu fosse você, já marcava aí na agenda. Agora, pastor, você estava lá, né? Como que foi? O povo carioca é alegre mesmo, né? Teve uma quantidade interessante de ingredientes a mais essa caravana. As caravanas sozinhas, elas já são muito legais porque é uma conexão. É a gente que está do lado de cá, mas esse é o momento onde a gente se junta mesmo. Não tem um telespectador e um apresentador ali. São duas pessoas cultuando, celebrando e vivendo o que é a missão a partir do Novo Tempo. Isso já é sozinho muito legal. Esse teve um ingrediente a mais porque foi uma caravana com o pessoal da rádio. Então, o pessoal da rádio tem essa de alguém que conhece a voz do outro e não conhece o outro, né? Então, nós somos figuras vistas. O pessoal da rádio, embora tenha o YouTube, os podcasts ali, é diferente, eles se relacionam por meio da voz, né? E se apareceram. E a inauguração de um potencial de transmissão num dos maiores centros urbanos do planeta. Então, a gente não pode pensar em missão sem pensar em grandes cidades. Nós estamos falando de 13 milhões de pessoas que podem ouvir. Então, isso é profético. Isso é dizer assim, quando a gente fala o evangelho será pregado em todo o mundo, a gente está dizendo que dessa vez estamos dando um passo mais decisivo ainda. Isso é demais, né? Fora o Rio. Rio de Janeiro continua lindo. Incrível, é lindo demais, né? E beijo para cada ouvinte da Rádio Novo Tempo em todo o Brasil e você do Rio de Janeiro. A rádio está sempre no nosso coração. E aí, legal que o pastor Aleixo colocou aqui, né? Esse lance de conhecerem a voz, não conhecer a pessoa. Rapaz, eu tenho tantas histórias com base nisso, viu? De pessoas que decepcionei, que eu via na voz na rádio. Imaginava que era um moreno, alto, forte. Se aí, quando a coisa que eu mais escuto é te imaginava mais alto, imagina o pessoal da rádio, então. É bem isso, né? E é muito legal esse contato, o rádio, onde ele chega também, o sinal do rádio em vários lugares, as histórias que a gente acompanha e vive junto com os ouvintes ali também, que o legal do rádio, aqui na TV, a gente apresenta e às vezes no WhatsApp a produção passa algumas coisas pra gente dos recados que chegaram. Na rádio já é mais direto, é mais automático. E o locutor, ele está falando e está atendendo ali as participações e recebendo já aquele contato do ouvinte, contando ali a história. Olha, Deus falou comigo através de você e tal. E é uma troca bem mais rápida, é muito gostoso, muito legal. Beijo para cada ouvinte da Rádio Novo Tempo, especialmente povo amado aí do Rio de Janeiro, 95.7. Essa é a frequência. E por falar e ver a cara, você foi pra rua, né? Fui pra rua. Fui às ruas, pastor Aleixo. Fui às ruas para conversar com as pessoas, o público, e saber um pouco mais sobre esse tema de hoje que a gente está falando aqui, sobre plano funerário. E aí, será que a galera faz plano funerário? Não faz? Conversei com vários jovens, viu? Até para saber o que eles pensam sobre isso. E a gente confere agora o que rolou nesse Fala Povo, conversando com a galera na rua aí. Pode rodar. Fala, minha gente, que assunto é esse de hoje, hein? Puxa vida, vamos saber se as pessoas vão querer abrir o jogo e conversar com a gente. Eu vim a uma estação de metrô, onde a vida passa rápido e muitas vezes rápido até demais. Que a gente acaba não se programando para quando ela chega no final. E essa conta vai ficar para quem pagar? A gente vai conversar agora com algumas pessoas e entender um pouco mais sobre essa realidade. Posso conversar rapidinho com vocês? Muita pressa. Tudo bem, gente? Posso fazer uma pergunta rapidinho para algum de vocês? Pode ser? Pode. Tudo bem, seu nome? Isaac. Isaac, você tá indo pegar o metrô agora? Sim. Me diz uma coisa, se em algum momento a catraca da vida parar para você, você tá preparado, tem um plano funeral ou essa conta vai ficar para a família? Eu nunca parei pra ir atrás dessas coisas, tipo, sobre essa parte de plano funerário, nada. Tem plano funerário ou iria ficar por conta da vaquinha do Pix da família? É, a vaquinha, né? Com certeza. A vaquinha, com certeza. Na verdade, não. Deveria, né? Já passei de 50, já deveria mesmo. A minha avó tem. Ela já fez, tanto que a gente fica zoando ela, tipo, nossa, já tá pensando na morte, mas eu não.
Não estou preparada para funerária. É mesmo? Eu quero vida. Quer vida? Eu quero vida, que até ontem eu plantei um pé de goiaba para ter mais árvores nesse mundo. Ah, minha família já tem, já. O que você acha disso, de ter um plano funerário? Ah, eu acho bom, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, algum imprevisto com alguém, né? Aí o plano já segura. Já pensou em algum momento fazer algum plano funerário ou não? Não. Sou jovem, né? Nunca pensei nisso. É o que a gente pensa, na verdade, né? Mas a gente não sabe quando vai precisar exatamente. Sei lá, acho que é coisa de gente da minha idade, né? A gente acha que falta tanto tempo pra gente morrer, às vezes, que... Talvez sim, mas é porque ao mesmo tempo eu não gosto de pensar muito sobre a morte. Às vezes me deixa com medo, receio, mas ao mesmo tempo eu penso também que seja a idade, porque você tá numa idade já pé na cova, né? Então já pensa, nossa, já tenho que me preparar, deixar minhas coisas, enfim. Mas eu não me preocupo com isso não, porque eu sei financeiramente dá para pagar. Porque aqui é tudo barato, né? Essa parte de velório é tudo baratinho, O baratinho. senhor sabe o valor que está mais ou menos hoje? Ó, no mínimo 5 mil para cima. É isso mesmo, de 5 a 15 mil mais ou menos. Mas a família vai ter que pagar o velório, o caixão, a terrinha ali. Como é que fica? Eles pagam para mim. Passo pro próximo. Os outros que paguem esse boleto, né? Falar em plano funerário. Acha que de alguma forma está chamando a morte, a querendo adiantar alguma coisa ou não? Meu modo de pensar, eu acho que vai multiplicar meus anos de vida, porque eu pagando o velório não significa que eu vou morrer tão cedo, porque a vida é a vida. E a minha vida está segurada na mão de Deus. Amém. E eu sei que vou ter mais prazer para viver. O que não poderia faltar na cerimônia de velório? O que você pediria como exigência? Que se lembrassem de mim com alegria, não com tristeza. Porque se partiu, partiu, chegou a sua hora, entendeu? Não tem que ficar chorando. Vamos ser felizes. Quem continua, continua. Ah, acho que flores. Flores. Uma playlist tristinha, assim, as pessoas sofrer um pouquinho. É, um salgadinho e tal. É, um refrigerante. Tem medo da morte ou não? Não tenho não, porque eu sei que ela vem. A senhora tem medo da morte? Não tenho, não penso nela, porque eu sei que essa vai vir. Olha, duas coisas que vai vir, a velhice e a morte. Eu não penso nenhuma das duas. A minha idade é só no papel, porque eu não me sinto velho, nunca vou me sentir, não que eu tenha preconceito, porque a idade, se a gente não tiver idade, porque já morreu. E a vida é linda e bela e eu gosto de viver com intensidade. Perfeito! Nós fomos escolhidos por Deus e Deus tem um dia que vem aqui para nos buscar e levar para outra vida eterna. Amém! Essa é a nossa esperança, né, meu querido? É bênção! Valeu, gente! Obrigado, hein? Legal, legal. É bom a gente conversar com as pessoas e entender um pouco mais desse assunto e até de uma forma mais leve, né? Porque querendo ou não, é aquilo que a gente falou, ninguém vai se acostumar com a morte. Não tem como a gente se acostumar com a morte porque o plano de Deus não foi esse. Não foi morrer, foi viver. Foi morrer, foi viver eternamente. E a gente conversando, né, com a galera na rua, e principalmente os jovens, você viu? Ah, não, eu sou jovem ainda, né? Não tem que pensar nisso. As pessoas mais velhas que já estão com o pé na cova, igual teve uma que falou, aí é hora de pensar, mas interessante a gente falar sobre isso, hein? Eu acho perfeitamente natural que um jovem não fique pensando em fazer um plano funerário. Não nada na vida dele, nada ao redor dele está sugerindo que ele deva fazer um plano funerário e pensar na morte. Mas eu acho muito interessante que as perspectivas de morte sejam diferentes, mesmo que a gente viva uma cultura predominante, né? Tem gente que fala, tudo bem, tá tudo bem, vou fazer e tal. Outros falam, não, isso aqui é terrível, não quero pensar nisso, o parente que se cuide. Ali foi um pontual, né? Porque fazer um plano funerário não é pensar em você. Uhum. Porque se você morrer, você não está preocupado. Fazer um plano funerário é pensar em quem vai cuidar de você. E muitos fazem, e tem muitos planos que são para a família inteira, né? A verdade é que todas as correntes ideológicas do planeta, todas, e se a gente for pensar colocando nisso todas as religiões do planeta, elas se diferem essencialmente nessa ideia do que é salvação e do que é pecado e suas consequências. Lá na frente, todas essas ideias vão aparecer com muitas complexidades, diferentes elaborações. Mas se você pegar todas as religiões, a diferença fundamental entre todas elas está neste ponto.
Uns acreditam que se vive para sempre, outros acreditam que se morre para sempre, outros acreditam que a morte de Cristo ela tem um tipo de impacto sobre isso, outros têm outro, mas de qualquer forma é neste ponto que tudo se diferencia. E aí, numa conversa dessa, quer queira ou quer não, ela vai aparecer. Tem um absoluto lá dentro do coração, tem uma ideia lá, mesmo que ela não foi elaborada, que não foi adquirida numa igreja, mas que ela está lá, presente sobre vida e morte. É verdade, né? Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, o doutor Dori vai estar com a gente por aqui conversando sobre direitos do consumidor também, falando sobre esse tema e os... fugiu a palavra agora, mas enfim, o que traz e o que isso pode trazer de complicações nesse momento aí que já é doloroso. E a Josimara também vai poder compartilhar com experiência, né, Josi? Tenho experiência, viu? E são experiências engraçadas, mas eu não vou contar agora, não. Isso rende. Só deixo a dica que ela já vendeu o plano funerário. Já enterrou muita gente. Vamos para aquele intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Já voltamos e aqui, olha, na nossa mente fica rendendo as conversas que as pessoas têm falando sobre esse assunto. Morte, plano funerário, funeral, velório, coisa que ninguém gosta, mas todo mundo vai passar por isso um dia, ou indo ou sendo levado, né? Por isso nós falamos de esperança, para que isso seja cada vez mais adiado, ou seja, que a nossa morte não aconteça, Jesus nos encontre antes. Você já tem uma experiência sobre isso? Passou, tem um plano funerário, tem uma experiência sobre isso para compartilhar? Olha, fiz um plano, isso me dá uma segurança, não deu? Compartilha sua pergunta para a gente, nosso telefone é 12 98315 0249. Posso repetir para você? 12 98315 0249. Boa, e a gente aproveita para incluir a nossa conversa aqui, Dori Bocaut, é isso? Ele quer, Bucout, perdão, seu Dori, Bucout. Ele está aqui com a gente mais uma vez, já é de casa, já quase vem com aquele crachazinho. O senhor está bem? Prazer estar com o senhor mais uma vez. Obrigado. E vamos falar sobre esse assunto. Tem que vir com o crachazinho. Tem que vir com o crachá. Primeira pergunta, já tem plano funerário ou não? Eu tenho uma reserva separada para isso. E é uma das coisas que eu aconselho, você separar um dinheirinho, pesquise quanto custa, não é barato. Depende do que você vai pensar, né, nessa situação. Tem gente que não quer pensar, é óbvio, mas como foi muito bem feita essa reportagem pelo Abinal, as pessoas não gostam de pensar, mas precisam deixar uma situação mais resolvida, porque já falecer ainda desse problema financeiro, aí o pessoal não sei se chora ou fica lá preocupado, porque tem que pagar, como é que vai fazer? Onde enterra? Tem túmulo? Quanto caixão? E outro item que nós vamos até depois reforçar. Cuidado com os aproveitadores que fazem nessa hora triste ofertas de algo demais. Aí ele é bom, merece um caixão assim, um enterro tal, uma música. E as pessoas ficam sensibilizadas e não pensam e vão... É um momento de alta vulnerabilidade. Vulnerabilidade, as pessoas estão fragilizadas. E o que uma pessoa deve considerar? Começando a falar, por exemplo, sobre um plano funerário, porque existe os seguros. Minha mãe, por exemplo, tem um que ela paga mensalmente. Uma parcelinha bem pequena e está todo mundo da família segurado. Tem alguns que vêm até na conta de luz e tudo mais, né? Tem alguns outros que as pessoas já compram pacote. O que a pessoa, enquanto consumidor, deve considerar na hora de procurar essa previdência, assim, nesse momento? Parabéns para sua família, porque isso é difícil, hein? O que ele comentou é difícil alguém pensar assim. Mas o que deve ser pensado em primeiro lugar? Credibilidade da empresa que você vai procurar, que você vai pesquisar. Se tem reclamação, procure nos chamados sites de reclamação, tipo Reclame Aqui, Procon, Cadastro de Reclamações Fundamentadas, Instituto de Defesa do Consumidor, uma série de lugares. Em primeiro lugar, então, a credibilidade. Em segundo lugar, você tem que saber também a questão qual é a cobertura que você acha necessária, que você entenda como viável e que possa também assumir. O contrato você tem total direito e exija de receber antes para você ler. Se leu e não entendeu, peça para um especialista te ajudar, para depois, se concordar, assinar. Não vai assinando para depois a pessoa reclamar. E os custos que isso vai gerar na tua vida, porque quanto tempo que você acha que você vai pagar isso? Ninguém sabe, a morte não tem data.
Nesse caso, o que seria mais vantajoso, quem sabe? Fazer uma reserva ao longo da vida e fazendo uma reserva, já pensando na família e como um todo, ou já buscar uma alternativa como essa, uma empresa confiável e pagando mensalmente ali? O Binal colocou uma questão muito importante, muito delicada. E vou complementar a sua pergunta com mais uma dica. Aonde é que você gostaria de ser enterrado? Tem gente que não, quero ser enterrado ao lado da minha família, quero ficar ao lado do meu pai, do meu avô, do meu marido, da minha esposa. Precisa saber sobre isso, porque se você está pagando, mas não sabe para onde pode ser encaminhado futuramente. Ou mesmo cremado, que alguns o cremado escolhem, se pode hoje, é moda mais, muito mais normal, mas até às vezes muito mais econômica. Mas onde vai guardar a cinza? Quem vai ficar com ela? Tudo isso você pensa. Tá bom, tá bom. E aí com isso você toma a ideia de se fazer ou uma reserva ou um plano. Mas em primeiro lugar, procure saber se essa empresa é séria, se ela não tem reclamação, porque no momento, vou repetir, no momento da morte, a família se fragiliza, todos ao seu redor se fragilizam e vão aceitar, tem gente que não quer pensar, aceita qualquer oferta e lá na frente pode vir a se arrepender. Gente, o Abinal tinha comentado um pouquinho antes, eu trabalhei numa agência bancária e oferecia planos funerários. Olha aí, ó. E era desse jeito, olha, eu oferecia financiamento, empréstimo consignado, todo mundo aceitava. Chegava no momento, plano funerário, por que você falou comigo? Por que você perguntou pra mim? Aí eu, porque moça, eu só estou oferecendo. É um sinal, é brincadeira. Mas acontecia, o pessoal ficava assustado. Não, moça, eu tenho idade ainda, eu não quero pensar nisso. Mas olha, tem translado. Tentando oferecer os que legal. Olha as vantagens. Gostei desse plano aqui. Esse é mais a minha cara. Exatamente. Então tinha como a pessoa ali saber o que teria, né, no velório dela. Mas assim, gente, eu trabalhei nisso, não era só isso, né? Mas era uma das minhas dificuldades. Fiquei por lá uns 3 anos e sempre oferecia nas filas, né? Conversava, eu quase levava o segurança, porque era como fosse, né, um pedido de briga. A pessoa ficava brava. E olha, em 3 anos acho que eu vendi 5 planos. Bastante. Mas isso é porque foi antes da pandemia. Depois da pandemia o pessoal ficou um pouquinho mais atento dessa questão de se planejar. Mas ainda é um tabu, ainda tem dificuldade em falar, conversar com a família. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Thalia Ramos, que é psicóloga e especialista em luto. Thalia, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Thalia. E aí, essa dificuldade, por que é tão difícil conversar com a família, em se planejar isso para essa questão tão necessária que uma hora ou outra chega, né? A gente primeiro precisa contextualizar historicamente, né? Então, se a gente for ler o livro da História do Ocidente, da Morte no Ocidente, de Philippe Arrier, a gente vai observar de como essa temática ela foi se modificando ao longo do tempo. Então, lá na Idade Média, a morte era um contexto familiar, era um ambiente onde as pessoas vinham, né, distantes, familiares, quando se percebia que alguém estava adoecido ou que estava perto de morrer. Então, a morte era um ato público, era um ato familiar dentro de casa, onde todos podiam participar, até mesmo criança. Só que aí, com o tempo, a gente foi percebendo, ao longo dos anos, a medicalização da morte, principalmente com o crescimento do hospital, né, com a profissão do médico e outros profissionais, o hospital se tornou esse local de cura, mas também se tornou esse local de morte, onde as pessoas elas se afastaram cada vez mais desse contexto de morte, né, possível de acontecer dentro de uma família. Então, hoje, quando a gente for ver historicamente, a morte medicalizada é no sentido de que, às vezes, você está no hospital com seu ente querido e você vai saber do momento que ele faleceu, assim, por ligação, né, por alguém avisando ali, uma equipe de saúde avisando. E tudo isso faz com que cada vez seja mais afastado por conta da burocratização também, né, que acontece dentro desse processo de finitude. Então, a gente precisa primeiro entender que esse tabu de morte, ele acontece ao longo da história, onde inicialmente era familiar, compartilhado,
se falava, né, se compartilhava histórias, se compartilhava legado, e hoje cada vez mais é afastada, porque pensar sobre isso causa extremo sofrimento. E aí, vocês até trouxeram sobre o Covid-19, né? Isso acabou que aumentou ainda mais a percepção de que todos podemos morrer a qualquer momento, independente da idade, independente da circunstância, se a gente faz atividade física, se a gente se alimenta bem ou não. Isso pode acontecer, porque é uma das poucas certezas que a gente tem na vida, que um dia a gente vai nascer e a gente vai falecer. Mas, então, a gente precisa entender esse contexto de tabu desde a história, né? Para entender que hoje, percebendo até pela entrevista que vocês fizeram, como é interessante de que as pessoas ficam nervosas, dão risadas para tentar disfarçar, né, esse medo. E é interessante também quando a gente avalia que muitas vezes o medo nem é da morte especificamente, como alguns relataram na entrevista, mas é o medo de morrer. Porque morrer você precisa estar presente naquele contexto. Às vezes pode existir sofrimento, às vezes pode sentir dor, e às vezes você vai falecer dentro de um hospital sem a sua família, sem aquele apoio seguro, aquelas pessoas que você confia, com profissionais que você não conhece. Então, tudo isso pode impactar negativamente da percepção sobre esse assunto. Mas eu gosto de falar para os pacientes que eu atendo, eu trabalho no contexto de saúde, de que a gente só pode falar da morte enquanto está vivo. E, na verdade, falar da morte é falar sobre a vida que se quer ter até que esse dia aconteça. Então, a consciência de que somos finitos, ela é importante, ela é saudável quando isso não acontece diariamente e constantemente, mas em eventos específicos. Por exemplo, um vizinho faleceu, né? Um amigo faleceu, a tia de alguém faleceu, e você lembra, nossa, realmente isso pode acontecer e pode acontecer na minha família. Aí você entra em contato com isso, você pode chorar, você pode sofrer, porque entrar em contato com a finitude não é fácil, mas ela se torna essencial, principalmente quando a gente torna um contexto do plano funerário, porque a gente precisa se organizar financeiramente, como vocês trouxeram, a gente precisa cuidar daqueles quem fica, que muitas vezes a gente não olha sobre isso. Essa construção de uma ideia de morte no decorrer do tempo, ela é impactante para a gente, porque a gente herdou uma ideia, a gente não sabe como que ela foi necessariamente construída. A própria ideia de velório, né, de uma construção religiosa, de pensar que aquele corpo precisa ficar sendo vigiado 24 horas, por causa das dimensões dessa alma que vai voltar e tal. E a gente foi disso, conforme ela falou, e queria agradecer por essa explanação tão boa da Thalia, de que a gente foi disso para uma vontade de esconder o mais rápido possível. Hoje a gente tem uma fuga, então tem ali o velório, mas o corpo presente de alguém sem vida é repugnante no Ocidente e tem que sair, tem que se livrar. Então tem todas as questões sanitárias que envolveram nossa construção, mas eu acho que pega um ponto muito interessante, como as pessoas reagem diferente a partir das perspectivas de eternidade que ela tem. Se ela aceitou essa ideia de que viva a vida, porque a vida é curta e não há mais nada absolutamente depois, é um tipo de reação. Viva a vida tem esse período, e o que te espera depois é um grande ponto de interrogação, também é. Então, vai gerar um outro tipo de perspectiva. As certezas que se constroem para o que é além da vida determinam a maneira como nós vamos reagir, inclusive fisicamente, né? Quando eu já fiz em sepultamento, onde as pessoas obviamente estavam tristes pelas despedidas, mas a certeza de que seria um reencontro, haveria um reencontro depois, muda absolutamente tudo. Tem gente que já chegou para mim e falou, pastor, vamos fechar aqui e vou para casa dormir, e fecharam a sala do velório, foi todo mundo embora dormir. Tristes estavam, mas não viram razão de estar ali mais, dado que não tinha nenhuma questão de luto para ser tratado no sentido de gente que precisava viver o corpo. A ideia profunda de eternidade estava determinando todas as reações. Como isso é importante também, né? É interessante notar que é um medo de chamar a morte, no caso, mas também imagina a dificuldade que fica para a família enlutada ali, né? Poxa vida, perdi um ente querido, tem que ver tantos valores. Imagina a papelada para resolver tudo isso, a burocracia. Então, o que puder adiantar, facilita. Porque no centro de todo pensamento está um luto, ele não vai deixar espaço. Ele não vai querer ceder para você estar ali entre o luto e a perda profunda que é, e ao mesmo tempo você está lidando com uma dívida. Foi o que o Dori comentou. Aí a pessoa aceita tudo. Não, coloca música, coloca isso, coloca aquilo. Faz um financiamento, se arrebenta para os próximos anos. Verdade. Exatamente. Thalia, muito obrigada pela sua participação, muito esclarecedor. Tudo de bom para você. Nada. Obrigada.
Olha, a gente tem falado para você aqui já alguns programas sobre um lançamento que a Rede Novo Tempo fez, dessa nossa nova revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. O nome é bem sugestivo porque são duas palavras que as pessoas mais falam no que diz respeito à salvação. Agora, ela já vai trazendo para você uma provocação. Essa expressão céu e inferno são de fato lugares para onde nós vamos? O que isso significa na prática? Será que tudo isso está para o futuro? Será que esse inferno realmente é um lugar, ou é um estado, ou é uma coisa que já aconteceu? Tem tantas perguntas que são importantes para a gente saber. Para onde os mortos vão, por exemplo? Se é que vão para algum lugar? E como é que Deus vai resolver todas as coisas? Quais decisões nós temos que tomar? Qual é a minha parte? Qual é a parte divina? E como que a soma disso tudo me dá saúde hoje, esperança, uma estabilidade emocional e saber como eu posso enfrentar as coisas da vida pensando na certeza de que eu não estou sozinho. Essas e outras questões estão na revista Esperança Novo Tempo, que você está vendo aqui na minha mão, Céu ou Inferno, que fala do assunto mais importante da Bíblia, que é a salvação e salvação de tudo. A revista foi escrita pelo pastor nosso aqui da Novo Tempo, que apresenta o programa Lições da Bíblia, o pastor Vinícius Mendes, e ela foi escrita de maneira didática, ela está estruturada, os fascículos dela aqui, está toda bem didática para você ler e entender sem perder a profundidade. É ligar para a gente, falar com a equipe da Escola Bíblica da Novo Tempo e já esperar que a revista será enviada para você gratuitamente. Operadora 12 é o telefone da nossa Escola Bíblica, 21 27 3121. 12, nosso código de área aqui, a operadora da sua escolha, então fica a operadora 12 21 27 3121 e eu quero reforçar para você, a revista é gratuita, faz parte do projeto Novo Tempo de continuar conversando com você sem esconder de você o que a gente pensa, o que a gente sabe, mas te convidando a raciocinar, a pensar junto, a ter autonomia nas suas decisões também, ter, acima de tudo, esperança. Verdade. Céu ou Inferno, salvo ou perdido? Peça agora mesmo essa revista. Aparece aí o telefone na sua tela. A gente vai para aquele intervalo que é o tempo de você aproveitar e já fazer o seu pedido, entrando em contato com a nossa equipe. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. E já a gente continua por aqui. Tem Armarinho da Arte, tem um momento na prática, que não é bem na prática, é um mito ou verdade. Vamos falar sobre velório e na prática não combina muito bem, né? Pastor Ailson Dori vai ajudar a gente nesse tema aqui, mitos ou verdades, num momento como esse. A gente volta já. Vamos lá, de volta Entre Família, aqui na telinha da TV Novo Tempo, hoje falando sobre... Pois é, plano funeral. E, Abinal, como assim? Que clima pesado? Pesado não, é algo que a gente precisa pensar. E como a gente já conversou por aqui, precisamos pensar em vários fatores, né? Além de toda essa questão do desgaste emocional que vem, tem a questão do financeiro também, que conta muito, mas enquanto está ali, às vezes no funeral e tudo mais, a gente comentou aqui sobre... alimentar as pessoas que estão ali também, porque estão sensibilizadas nesse momento, né, pastor Aleixo? Muitos familiares e tal, aí esquece até de beber água, de se alimentar e tudo mais, às vezes nem consegue direito, mas tendo alguém para dar esse apoio também é fundamental e de uma forma ou de outra, não diria que facilita, né, mas traz uma leveza a mais num momento tão pesado e tenso como esse. Eu creio e repito para você que está ouvindo, sempre há alguma coisa de muito significado que você possa fazer para o próximo. Sempre há. Por exemplo, um momento como esse é um momento triste, mas sempre há alguém que pode estar estabilizado, pode estar desfrutando de uma estabilidade emocional melhor e vai fazer algo significativo assim que nunca será esquecido. De lá, deixa aqui que eu vou ajudar você. Tem aquele que fala, pode contar comigo, vira as costas e vai embora. Mas tem aquele que pode mesmo, ele vai lá, ele não está te perguntando. Isso é muito bom, pensa nisso, no quanto você pode ajudar. Verdade. Mito ou verdade é o tema de agora, para a gente já conversar aqui com Dori e já tirar algumas dúvidas aí da mente de muita gente, falando sobre plano funerário, mitos ou verdade. Primeiro já aparece na tela, Dori já está com a plaquinha para poder levantar lá, sinalizando para a gente. A empresa pode negar atendimento se houver parcelas em atraso. Estava pagando o tempo todo, ficou um períodozinho sem pagar e justo, igual o carro, às vezes a gente acaba batendo quando não pagou a mensalidade e tal. Nesse momento, é mito ou verdade? A empresa pode se negar? Então vamos lá.
Nessa pergunta, a empresa pode negar atendimento se houver parcelas em atraso. Quem paga é aquele que morreu. Obviamente vai estar em atraso. Então a empresa não pode fazer esse tipo de conduta. Isso é uma cláusula abusiva, uma prática abusiva, chamada exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. O que tem que ser feito? Faça aquilo que foi combinado dentro do contrato e depois conversa-se sobre essas questões com calma. Tem conciliação, tem a parte de direitos que você também trabalha até sem custos, mas jamais deixe de atender a família que já está sofrendo e ainda vai se negar. Então, a estrutura que legisla sobre isso é diferente de um seguro comum. Porque, por exemplo, tem seguros que um parcela em atraso, você perde a cobertura. Nesse caso, tem uma humanização mais profunda. Vai ter uma situação, por isso que nós colocamos assim, que é também como atenção. O que o pastor comentou é muito importante. Eu falei no início, leia o contrato, mas não é só você que é o proprietário, o pagador. A sua família tem que estar bem, saber acompanhar essa leitura. Por quê? Se faltou dinheiro antes de falecimento, tenta se pagar. Mas se já tem o falecimento, tem o transtorno, o dinheiro está bloqueado, o inventário, como que eu vou fazer isso ou aquilo? E as pessoas ficam, como o Júnior comentou, é importante. Alguém tem que ajudar, alguém um pouco mais de fora, alguém com um pouco mais de frieza no raciocínio para poder passar, sobreviver essa questão. Porque o falecimento derruba, destrói, acaba com o relacionamento, as pessoas perdem a noção do que é para ser feito, na realidade. Mais uma aqui, ó, se é mito ou se é verdade. Se a pessoa falece antes de completar 1 ano de pagamento do plano, no caso ali a carência, a empresa pode negar o serviço. Olha, isso é assim. Porém, nós temos que esclarecer o seguinte: será que esse contrato foi feito com determinado tempo de durabilidade, duração, vigência? Precisa saber sobre essa questão. Eu não posso me negar a atender, porém, eu também vou colocar algumas cláusulas. Não pode ser infinito, interminável, ficar pagando a vida inteira e a pessoa que está pagando já é a outra, não é aquele que faleceu. Então, nós precisamos ler muito bem o contrato para saber até quando vai. Eu quero fazer por 1 ano. Ninguém quer fazer nada assim, mas depende do tempo de duração disso. Se tem tempo final, que nem assinatura de jornal, de revista, era muito comum. Se você não fizesse a manifestação, eles renovavam automaticamente, você ficava eternamente pagando isso daí. É porque nesse caso aqui existe uma relação, o senhor disse uma frase outra vez que eu veio para cá, sobre a lógica do direito do consumidor, que é garantir a satisfação de quem vende e de quem compra também, né? É o equilíbrio. É para quem, como é que é? A frase foi assim, para quem comprar bem, quem vender bem. É o equilíbrio que está na legislação. Porque, por exemplo, alguém que está no estado terminal fazer um plano funerário, uma desvantagem gigantesca para quem está segurando o plano. Ao mesmo tempo que se eu começo a pagar com uma pessoa como o Michael Jackson, que apareceu aqui no VT, bem novinho, ele vai pagar e vai cumprir a expectativa de vida do brasileiro, ele vai pagar por 50 anos um plano. O que eu vi interessante de alguns planos é que ele funciona como um título de capitalização. Se quiser pagar, depois a pessoa pode resgatar aquilo corrigido no momento que quiser ou deixar como seguro. Tem essas perspectivas modalidades, aí. O que parece ser interessante, né? Se não usou, tem um reembolso, tem um retorno, ou tem um abatimento, tem uma compensação, uma série de situações que é para não ficar o chamado empobrecimento indevido e o enriquecimento ilícito. Daí a ênfase de procurar ler o contrato e ver se isso é vantajoso. Sempre ler o contrato, gente. Para sempre tudo, ler né? o contrato. Para tudo na vida. A nossa amiga, ela comentou uma situação muito importante. Ela trabalhou nessa área financeira. Tem que oferecer, tem que deixar a pessoa decidir, mas também tem que ajudar a orientar, né? Se interessa ou não. Não pensar, vou ganhar comissão, então já vai empurrar. Isso não pode. Isso aí é um outro problema também de impingir a pessoa. Por isso que ela veio parar aqui. Que a comissão não agora funciona. Ela veio parar aqui, não empurra nada. Tudo aqui é de graça. Não deu certo, gente. Mas ainda temos mais uma depois dessa. Vou até virar aqui pro meu cantinho para ler mais uma. Gente, todos os planos funerários cobrem o translado do corpo para outra cidade? Isso é mito ou verdade? Mito. A senhora é uma especialista nessa área.
Próxima vez que falar disso, põe um bigode nessa moça, ela já vem aqui, ela senta e ela vai dar decide. 5 anos vendendo plano funerário, não entende muito disso. Mas é o seguinte, é o que consta no contrato, não são todos, quer dizer, tem que ler, tem que saber se absorve isso ou não, porque você sabe onde você vai morrer, que dia, que hora, onde, que local? Não, você só pode decidir o que você deseja, o local onde você quer ser enterrado. Então, isso você pode decidir, compra já o seu espaço e aí consta isso aí no documento. Ocorreu a tragédia, o pessoal já sabe onde encaminhar. Certo. Mais uma então, vamos lá. O consumidor pode cancelar o plano a qualquer momento sem multa. Isso é importante. Mito ou verdade? Muito boa. Ó, esse é assim, depende. Por quê? Por que depende? Será que está lá constando? O pastor já comentou sobre isso um pouquinho antes. Será que prevê isso? Se o senhor não tiver utilizado, usufruído nesse período, automaticamente o senhor está isento, está liberado e tal. Então isso é muito importante. Eu decidi que não vou morrer mais, vou cancelar. Eu tenho um amigo que fala, não, uma das últimas coisas que eu vou fazer é morrer. É uma das últimas coisas. Então você vai levar a sério um cara desse? Não adianta. Então precisa saber o que é que consta para você poder se isentar. Agora, é óbvio, tem um prazo e esse prazo vai até final do ano, dezembro, para pagar. Então tem a chamada previsão orçamentária da empresa, previsão de receita. E aí tem o comprometimento. Só que tem que ter uma coisa muito importante, pouca gente pensa nisso. Tem um decreto de 1933, o 22.62000. O que fala disso? Gente, está lá, não existe cláusula penal superior a 10% do valor da dívida. Então eram 10 a 12 prestações, já paguei 6, a multa é só sobre as 6 restantes. Não vou poder multar desde o início. Ele já pagou e tem muita gente que acha, ou desistiu, vai pagar o contrato inteiro. Está errado. Não, já se pagar sobre a dívida, né? Só a dívida restante. Tem mais uma aqui, se é mito ou verdade, a família pode ser cobrada por serviços não inclusos no plano funerário contratado. Aí vem o que nós estamos conversando. É a chamada fragilidade da pessoa. No momento, precisa estar muito atenta. A empresa pode conversar, combinar, interessa, o senhor quer música, o senhor quer uma situação de recepção, atendimento, caixão de marfim, quer dizer, cuidado com isso. Não vai entrar nessa daí de aceitar tudo porque ele era bonzinho e, como o pastor já falou, sobra uma dívida para você muito grande. Então, se a família for cobrada por planos que não estão inclusos, nesses chamados itens, cuidado. Se você aceitou, pode vir, pode não sei o quê, você combinou. Agora, se está escrito que não pode colocar nada mais, esse é o contrato que vai decidir. Está um pouco chato eu falar sempre do contrato, mas é que nós, infelizmente, brasileiros, não temos o costume de ler. Mas é melhor ser chato do que endividado. Olha, gostei da frase. É melhor ser chato do que endividado. Pronto, já marca aí a frase. Já marca essa frase, eu vou usar semana que vem. Leiam os contratos. Leia o contrato. Como é que é? Leia o contrato, porque é mais... É melhor ser chato do que ser endividado. Aproveitar. Aliás, a gente pode ter várias variáveis. É melhor ser chato do que ser incompetente também. Não ter falado. Não falei. Como você não falou que era para ler o contrato? Falei 20 vezes. Leia o contrato. É melhor ser chato do que ser incompetente. Depois dessa frase, gente, a gente vai dar até uma pausa nesse assunto agora, tá bom? Para você aproveitar e mandar a sua interação. Enquanto isso, eu vou sair ali do meu cantinho, vou me chegar aqui pertinho da Karina do Canto, porque hoje tem Armarinho da Arte, não é? Isso mesmo, como tudo bem? Você está? Tudo Toda bem. linda e radiante. Obrigada, igualmente. Que Essa vamos gente é tão aprender? gentil. Olha, você sabe que, bom, para quem pinta, para quem desenha, inclusive assim, até um kitzinho básico pode ter aquelas que gostam de maquiagem, você precisa levar seus pincéis, né, para um canto e para o outro. Então, eu senti um pouco essa falta e aí pensei em compartilhar com vocês um estojinho que fiz para colocar os meus pincéis. Então, é super fácil, você pode adaptar no tamanho e também pode fazer para a criançada em casa, para levar para a igreja, sabe? Para que eles fiquem num momentinho ali. E muito fácil, gastando pouco, em pouco tempo, você consegue fazer esse kitzinho que eu trouxe aqui para vocês ali ter no seu ateliê. Dá até para adaptar, né? Estava conversando com a Karina antes. Falei, Karina, não tenho pincel, o que eu faço? Posso colocar pincel de maquiagem, canetinha, não é? Você que gosta de passar um pozinho
finalzinho ali, ó, já guarda o pincel para não estragar, né? Isso Que legal, mesmo. muito bom. Eu estou curiosa para saber os detalhes, mas, gente, não é agora não, viu? Aqui tudo é só para criar uma expectativa. É depois do intervalo, você confere os detalhes, o passo a passo desse estojinho. Voltamos e agora é a hora de aprender a fazer esse lindo estojinho aqui de pincéis, mas é só depois da vinheta. Karina, eu sei que tem um costume aqui que toda pessoa que vem te acompanhar para saber o passo a passo pede de presente o que você está ensinando a fazer. Você viu? Toda pessoa. Toda pessoa chamada Darleide. Nem começou, já pediu. Vocês viram, né? Sou Pois testemunha. é. Olha aí, tá escutando isso aí, de Darleide? oportunidades. Eu olhei aqui e pensei, não tem em casa. Ela garantiu para não ter briga, né? Mas acho que os meninos dessa vez vão te deixar. Dessa vez, Tá liberado, né, gente? Acho que sim, né? Então tá bom. Não, não adianta nada eu falar nada. Darleide volta amanhã. Ah, que ela não saiba. Não, tem não, que pedir- fica entre a você tem gente, que pedir gente, pra guarde ela. segredo. Aproveita hoje. Ai, ai. Bom, se você, quem sabe, tá por ali em casa aprendendo a pintar, ou já pinta faz um tempo, tá precisando de um estojinho, porque vai de casa para ateliê, toda aquela coisa, né? Então, aí vale a pena você fazer esse estojinho aqui, que eu usei com retalhinhos que tinha. Então, depende muito, lógico, da quantidade de pincel que você tem. Se você quiser fazer para as crianças, como eu falei, eu até trouxe um menorzinho para que dê melhor o tempo e a gente possa inspirar ali, já que o sábado está chegando. E eu acho que é uma boa para que a criança fique um tempo, né, reparando ali enquanto a gente assiste o culto sempre na igreja, é bom, né, para que fique em silêncio, reverência. Então, vou te passar a lista de materiais, aparece ali de baixo, o pessoal vai passar, a produção vai passar para você, mas eu te conto um pouquinho, para você que está, antes de te dar o porta-pincel. Que o meu é pronto, estojo. tá bom? Pode usar para maquiagem, né? Como a gente falou, pode colocar ali lápis, caneta. Eu até trouxe, eu gosto muito desse lápis aquarelável e você usa, né, com um solvente e esses palitinhos de papel que chama esfumino. Então você vai dando tipo uma aquarelada nesse pincel. E é bacana para fazer isso também. Eu vou até fazer um menor, que não vai ser esse, porque esse é da Josse, mas o outro, para colocar esses esfumininhos ali, é bem bacana para quem gosta de arte, né? Então, eu recortei primeiro num papel para ter noção do que eu queria fazer. Então, ali em casa, o que você faz? Você pega uma folhinha de papel, tá? E pega seus pincéis, vamos supor que é esse. Então, eu tenho que ter uma noção do tamanho do meu pincel para saber, né, que ele não vai ficar saindo para fora. Mesma coisa com canetinha, se você quiser fazer com canetinha ou até os pincéis de maquiagem um pouquinho menor. Então, eu desenhei, já passei com a régua mais ou menos onde que eu quero que ele tenha esse bolsinho aqui, tá? E onde que eu vou colocar um segundo bolso, se eu quiser, porque aí você consegue ter dois espaços para pincel. Legal. Ou eu posso colocar o elástico, como esse aqui, para que ele fique mais fixo, tá? Legal. Então, uma vez que você fez seu molde ali, você já pode marcar no tecido e recortar. Aqui eu fiz um menor, como eu te falei, e eu trouxe, né, uma parte para dentro, que foi essa mesma estampa. Esse aqui é jeans, né? Esse então é se aproveita. Isso mesmo, até pode reciclar. Às vezes tem uma saia que tá meio feia, tem uma calça que tá, né? Então, como ele é durinho, é bacana. A roupa do marido, aquela, claro, aquela calça que ele não quer doar. Aquela que você quer aposentar, não sabe como. Então, essa é a hora. Essa oportunidade. Isso mesmo. E aqui eu vou fazer o bolsinho, tá? De jeans. E eu até coloquei para que o forro, a parte de dentro, seja desse outro, para que fique mais firme. Mas, se você quiser fazer só com um tecido só, também pode fazer. Mas, agora eu vou unir, primeiramente, esses dois. Eu já passei aqui uma risca com uma canetinha para tecido, para ter noção, assim, às vezes a gente tá meio na pressa. Eu já faço a medidinha própria do pezinho da máquina, né? Mas para quem está começando, acho que é bacana. E aí, Karina, se for pegar um tecido só,
Melhor pegar um que seja mais grossinho, Ah, né? sim, é melhor, porque senão ele vai ficar muito fraquinho e aí vai poder, não sustenta, né? Pode perder algum pincel, enfim. Aí fica a dica aí, então, gente. aí. Já vê a calça do marido, que ele não quer doar, para já fazer um item super necessário, um estojinho, que com certeza ele vai usar também, né? É. Dependendo até para colocar escova de Ferramenta. dente. Será Sim, que dá? também. Dá para olha. adaptar em tudo, assim. É uma dica fácil, né? Que você pode adaptar ao que você quer. Então, eu acho que vale a pena, assim, investir numa calça velha. Com certeza, gente. Uma calça pode e uma virar camisa. tapete, pode virar tudo, né? O negócio é só descobrir na hora. O marido chega, eu conheço esse tecido de algum lugar. Só que daí você deixa ali no segredo, brincadeira. Não faz isso não. Olha, Conversa. não vai fazer encrenca aqui, hein? Bom, aí eu virei, e sabe que eu gostei, quando eu fui virar, né, o tecidinho, que ele aparece uma bordinha, assim, do tecido de baixo. Então, para sustentar isso aqui, eu vou passar uma costura bem, assim, por ciminha, tá? De 0,5 centímetro. Dá aquela reforçada, né? Isso mesmo. Aí ele fica mais firme. Sim, já garante que não vai rasgar, né? Abrir um buraquinho ali. Como é um tecido que é um pouquinho mais durinho por causa do jeans, é mais difícil que rasgue. Agora, é importante que você costure bem na hora que inicia aqui, porque aí sim pode rasgar. Quando a gente vai colocar, não sabe, na pressa, tem que voltar do ateliê, né? E aí, da aula, eu lembro sempre esse, porque... Né? Esse aqui já dá. Esse já você mais colocar. grossinho, né? Então, aí a gente vai fazer isso. Eu vou colocar esse aqui. Você vai pegar em casa a sua régua, tá? E vou marcar quanto que eu quero que tenha, né, de espaço entre um pincel e outro. Sempre é bom você começar assim do meio, para que não fique tipo um mais larguinho que o outro, tá? Então eu marco o meio e daí... Para isso que serve essa régua e a base de corte ajuda muito. Eu marquei de 2,5, 3 entre um e outro, tá? Isso no caso do pincel. Se você for fazer para canetinha do seu filho, sobrinho, enfim, pode ser um pouquinho menor. E aí eu te passo uma dica. Eu até peguei umas canetas do meu filho, porque ele faz acampamento onde eu tô trabalhando, né? Imagino, gente. Pensa, tanta coisa para se divertir. Mas eu levo as canetinhas dele. Aí eu falei, me empresta, Davi, para saber, né? Que o espaço sirva, porque se ficar muito estreito, aí não vou conseguir. Sim. Mas serve, pega uma canetinha, um lápis ou o próprio pincel, para você ter a certeza que depois vai entrar. Uma ideia já ali, né? Isso. Aí você vai marcar os espaços, que depois vamos costurar um por um. E vou deixar um espaço, eu deixei 4 centímetros e fiz uma risca. Para quê? Porque eu quero colocar esse elástico. Então eu posso colocar encostando esse elástico aqui, ou posso pôr mais para cima também, tá? Importante que aqui sim você precisa... Tá? Ver se esse elastiquinho vai sustentar. Tem que ser bem reforçado ali. Isso, porque senão, depois, se ficar muito frouxo, ele vai sair, né? Ou se ficar muito apertado, também não vai entrar. Então, eu faço assim, ó. Coloco uma caneta, um alfinete, tá? E você lembra, à medida que você vai colocando cada elastiquinho, lembra de ir encostando nessa risquinha aqui, para que ele depois não fique torto, tá? Então, depois o que eu fiz foi o seguinte, eu marco com a própria régua, combinando esse daqui de baixo e esse aqui, tá? Coloca a canetinha, meço, e aí novamente, tá? Para que ele tenha essa sequência, essa separação, e não solte depois o que eu for colocar ali. Outra coisa importante, eu fiz 2 tirinhas assim, de 4 centímetros por 30, 35 centímetros, mais ou menos. Então, aí você dobra no meio, e aí eu te ensino como fazer, porque com isso que você vai fechar esse estojinho, tá? Dá todo o detalhe, o cuidado ali, né? Pode ser um elástico também, tá? Se você não quer, não sobrou nem o retalho,
por exemplo, do tecido, tudo bem, você pode pegar um elástico colorido, pode pegar uma fitinha, um cordãozinho, tudo bem, tá, Já gente? resolve. Bom, ali você vai passar na máquina de costura essa fitinha, vai costurar cada um desses espaciozinhos ali. E eu já trouxe outro adiantado, porque nosso tempo aqui voa mesmo. Tcharam, viu, Tcharam. gente? Super rápido. Que isso? Piscou? Né? Tá pronto. Piscou, tá pronto. E aqui, olha só como ele vai ficando, tá vendo? Sim. Cada espaciozinho combinando com a parte de cima, né? Que na hora que eu colocar a caneta ou colocar o pincel, ele vai ficar certinho, tá bom? Aí essas tirinhas, essas fitinhas que a gente fez ali, eu acho que não vou ter tempo de virar ele, será? Bom, vou colocar desse lado aqui, tá? Ele fica no meio, eu vou colocar frente com frente desse estojinho, né? E aqui é bom, às vezes, até colocar um alfinete, mas por conta do tempo, às vezes, não quero... É bom acompanhar, viu? fazer. Passo a passo. muitos Agora, detalhes. essa máquina vai pegar voo, hein? Presta atenção. Porque aqui eu vou fazer uma costura tudo em volta, tá? Na hora da curva, eu coloquei assim essas curvinhas porque é mais fácil até para eu ir virando essa Fica um voltinha detalhe, aqui. né? Um charminho Fica mais também. bonito, né? Também acho. Fica bonito. Como é que chama isso no Paraná? Gente, então, para guardar lápis, caneta, no Paraná é penal. Penal? Penal. Tipo um estojo é penal? Estojo, penal. Gente, tem uma dificuldade aí quando eu cheguei em São Paulo. Falava penal, o pessoal não entendia nada com nada. Que negócio é esse? Penalidade, Josemara? Não, é só para guardar o lápis, a caneta, a borracha. Olha só, não nunca você vê a diferença. Mas agora já estou me adaptando, tá? É estojo, para guardar tudo certinho. Nada de penal, nada de penal. Olha, é um idioma diferente, hein? É um idioma diferente. Tá quase que nem eu. Exatamente, mas o interessante é o tanto de detalhe, mas também é algo prático, rápido, né? É, isso mesmo. Então, se quer organizar, já fica ótimo. Eu tenho uma tesourinha por aqui. E olha só, é importante sempre que você tiver uma curva, que você faça esses cortezinhos assim, tá? Por quê? Porque quando eu for virar ele vai preservar, ele vai ter essa curvinha. Se eu não fizer, ele vai ficar meio que acumulado ali, sabe? Sobrou um pedaço, aí eu já corto e faço esses piquezinhos aí. Não dá para deixar sem. Isso, toda costura que você fizer que tiver uma curva, sempre é bom para que você depois, quando for passar o ferro, né? Ele vai ficar bem marcadinho, então fica bem bacaninha. E aqui a gente já desvira ele. Tá? E esse é um pouquinho menor. E aqui eu tenho a opção de colar esse espaço que ficou aqui aberto, tá? Por onde eu desvirei. Eu posso colar com cola pano. E olha, ajuda muito, viu? Cola mesmo. É um material assim que você compra em qualquer papelaria. Para reforçar a costura ali, então, né? Aqui no caso para fechar. Para fechar mesmo. Porque como eu tive que virar ele, né? Que estava do lado do avesso, eu deixei esse espaço aberto. Aqui você vai pegar o seu ferro, vai abrir bem bonitinha essa costura. Se você quiser fazer esse acabamento, como eu fiz aqui toda essa borda, também pode fazer. Eu acho que fica bem bonito até, faria. Aí por causa do tempo a gente não vai fazer, mas você consegue fazer em casa. O ferro é um grande companheiro na hora da costura, viu? Porque ajuda e muito para deixar esse trabalho que você fez com um acabamento mais bonito. Então aí, o que você faz? Coloca seus lápis, coloca canetinha para levar, ou pode colocar seu pincel, enfim. Depois eu só vou fazer esse rolinho aqui, né? E aí você amarra com um lacinho e fica super bacana. Entra em qualquer cantinho da sua mochila, da sua bolsa. Já tá pronto. Né?
E aí, prontinho. Se ficou muito largo, aí você corta um pouquinho, né? E aí tem um super estojinho de pincel ou de canetinha. Maravilhoso! Me fez até lembrar, aproveitando a chegada do sábado, de levar para um junta-panela, o garfo, a faca, também dá para fazer um estojo nossa, assim, muito né? bom. Olha quanta utilidade. Obrigada, Karina! Eu que agradeço. Tô aqui só observando, tá? Tenho essa dificuldade de fazer o passo a passo, mas ainda bem que eu vou ganhar. Ela vai aprender. E o Instagram dela, caso você queira saber um pouquinho mais, vai aparecer para você na tela, tá bom? Pode acompanhar lá, porque o que não falta é dicas. Ah, com certeza. Obrigada, Josi. De nada. Interações agora, Josi? Isso aí. Interações. Vamos saber se o pessoal está fazendo plano, se está com dúvida, o que está acontecendo. Verdade. Bora lá então, hein? A Sirlene Sampaio, ela diz o seguinte, ó, falar de plano funerário, infelizmente, ainda é um tabu em muitas famílias. Aqui na minha família, graças a Deus, nós estamos bem resolvidos em relação a isso. Meu pai tem um plano que se estende para a família toda. Legal. Família bem resolvida, entendida quanto ao assunto. De alguém que naturalizou, não colocou um mito como impedimento, né? Muito legal. Tem mais uma interação chegando aí do Wanderson de Altamira, lá no Pará. Boa tarde. Minha mãe contratou um serviço funerário há alguns anos atrás. Sempre critiquei, porém hoje acho super necessário. Olha aí, tá aí. Muito importante a colocação do Wanderson. Verdade. Criticou, mas acho que agora ele começou a pensar na realidade da vida. É isso aí, Wanderson. Um abraço para você também. Silziane Vieira, de Brasília. A minha avó tinha um plano funerário feito pelo seu irmão e quando faleceu em plena pandemia, final de 2020, foi um verdadeiro alívio ter essa pendência resolvida. Não tivemos amparo emocional algum dos amigos e família, pois estávamos em plena pandemia, caixões fechados e velórios suspensos. Ter o plano funerário possibilitou que não fôssemos extorquidos pelo cemitério. Meus pais não teriam condições de custear nada naquele momento e vi ali a mão de Deus fortemente na condução de todo esse momento doloroso. Muito bonito esse depoimento da Silziane. Extorquidos, nós comentamos sobre isso. Cuidado com essas informações, promessas milagrosas que não vão acontecer e depois o pessoal some. A última interação por aqui, a Lucy, ela é de Jacareí, São Paulo, diz o seguinte, Alice, perdão, diz o seguinte, ó, contratar um plano funerário é o correto a se fazer, para no futuro não deixar essa responsabilidade para nossos familiares, mas é tanta conta para pagar em nosso dia a dia, que acabamos não nos preocupando com isso. Verdade, até no Fala Povo ali, alguns até comentaram sobre isso. Acaba passando tão rápido, a gente acaba esquecendo disso e por aí vai, né? Dori, último recado para quem está em casa, consumidor que está acompanhando o programa de hoje e entendeu, se conscientizou, não, eu preciso fazer. Qual o recado, a dica importante? É verdade. É um assunto delicado, mas é extremamente importante. Nós tivemos vários exemplos de situações que agora aqui na interação eu fiquei encantado com o que nós conseguimos transmitir também. E a ideia é, seja preventivo, pense e faça dentro da sua realidade financeira. Mas leia o contrato. A frase do pastor é... Melhor ser chato do que ser endividado. Melhor ser chato do que ser endividado. Esse é o meu recado. Muito obrigado. Parabéns à TV Novo Tempo, porque é um trabalho de prestação de serviço de orientação fundamental. Então, estou à disposição de vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bom estar contigo aqui. Na Idade Média, principalmente, mas isso foi no decorrer de muitos tempos na história, principalmente nas monarquias, tinha uma figura de um artista. Eu já contei isso para você aqui em outro momento. Um tipo de artista que ele era responsável por divertir a corte nas muitas festas que as cortes tinham e que a gente ficou conhecido por nós pela figura do bobo da corte. Mas era muito mais do que um palhaço. Na verdade, também não era uma pessoa com deficiência mental, nada. É um artista, um humorista que conhecia o dia a dia da corte e sabia fazer muitas artes ali, divertir as pessoas. Era um humorista. Um deles era muito famoso porque ele era extraordinário, ele era espetacular, ele chegava e dava um show mesmo. E o rei, um rei de muito tempo, gostava demais daquele bobo da corte e num dos dias que ele estava assim embriagado de tanto rir por um espetáculo que ele deu,
Ele mandou, nesses arroubos de rei, mandou fazer um cetro para ele, de ouro, todo cravejado, com joias e pedras preciosas, e mandou escrever assim: esse cetro pertence ao rei dos bobos, ao bobo mais bobo do mundo. E entregou para ele, e ele falou assim: eu estou rico então? Ele falou: não tá, porque você só vai poder vender esse cetro no dia que você encontrar um bobo mais bobo que você. E agora ele, por ordem do rei, ficava andando para cima e para baixo com aquele cetro, não podia vender, mas era obrigado a estar com aquele cetro, porque o rei assim ordenou. Passou um dia, o rei ficou doente, muito doente, uma doença mortal. Ele já estava acamado, em estado terminal, e agora o amigo foi lá visitá-lo. E no meio da conversa ele perguntou para o rei: nós vamos morrer, majestade? Ele disse: sim, eu vou morrer. Ele disse assim: mas pessoas de sangue azul não morrem. Ele falou assim: é por isso que você anda com esse cetro aí. Claro que morre, eu sou da família real, mas eu morro sim. Você fala essas coisas, por isso que você é o bobo mais bobo do mundo. Então, nesse momento de seriedade, o bobo olha para o rosto do seu amigo, o rei, e diz assim: e o que será de você depois disso? Ele falou: nunca tinha pensado nisso. Não, mas eu quero te perguntar, o que será de você depois disso? Ele falou: nada. Ele falou: você não se preparou, não pensou para a sua morte, o que será de você depois disso? Ele disse: claro que não. E nesse momento o bobo colocou a mão na sua bolsa, pegou aquele cetro, colocou no colo do rei e falou: esse cetro pertence a você. Porque uma pessoa que não pensa na morte, nem o que acontecerá depois disso, com certeza é o bobo mais bobo do mundo. Quando nós falamos de futuro, do futuro dos próximos 5 anos, dos próximos 6 meses que sejam, sempre será algo sério. Mas como se chamar a inteligência de uma pessoa que não pensou na eternidade? Eu quero te dar um recado hoje nessa meditação. Você deve sim pensar na sua eternidade. Uma das coisas que você pode fazer hoje é ligar para a gente, pedir a revista Esperança, Céu e Inferno. É mais do que um recado, é mais do que uma dica. É algo sério para você pensar. Não perca essa oportunidade. É isso. Obrigado, pastor. Obrigado, gente. Obrigado você de casa. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Abraço. Vem chegando, vida e saúde.